galera, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vim fazer mais uma resenha pra vocês. E a resenha de hoje é do livro Eragon. Essa resenha foi proposta por três pessoas muito especiais, três leitores muito queridos que são a Alice Eveline, o Ed Soares e a Cadelinha Pedigree, que é o nome do canal dela. Eu não sei seu nome, linda, mas é isso aí. Vocês três me pediram, eu vim fazer para vocês e para todos vocês a resenha desse maravilhoso livro. Antes de eu começar, eu vou falar um pouquinho sobre o livro em si, a quantidade de páginas, amareladas ou não, fonte ok ou não, essas coisas que eu sempre faço. Bom, primeiramente, a capa é linda, ela é azul. Aqui na lombada nós temos o olho do dragão. Atrás também azul, com algumas escritas. Aqui tem uma foto do autor, que é o Christopher Paolini. Ele começou a escrever Eragon com 15 anos. Super dotado. E é muito legal esse livro. As páginas são amareladas e a fonte não é ok. Ela é muito pequena, muito pequena. Então parece que você fica muito preso numa página só, parece que a leitura não flui com tanta rapidez. Mesmo assim, é muito legal o livro. A diagramação do livro é muito linda. Dentro dele sempre tem um mapa, que é o mapa da cidade, né? Das cidades do livro, que vai citando nos livros. Nos livros porque são 4. Então é isso, eu vou contar um pouquinho agora da história pra vocês. O número de páginas são 446, mas de história, porque tem a língua dos anões, a língua dos Ugals, a língua antiga, vai tendo vários tipos de língua, mas de história vai até a página 460. Tem o guia de pronúncia, etc. Então, o que fala esse livro? Bom, gente, esse livro é muito legal. Fala sobre um menino chamado Eragon, que ele tá passeando na floresta porque ele caça. Ele é um menino que desde pequeno aprendeu a caçar. E ele caça para alimentar e sustentar sua família com os alimentos, para vender, essas coisas. De repente, ele tá numa floresta que é uma montanha chamada Espinha. Se eu não me engano, é uma montanha. Tipo uma montanha chamada Espinha. E nessa montanha é muito perigosa. Ninguém vai lá porque é muito perigosa. Dizem que tem muitas bruxarias, essas coisas assim. Só que o Eragon, como um menino aventureiro, adora essas coisas loucas de se arriscar, ele vai pra essa montanha caçar, como ele sempre faz. E ele acaba achando um ovo. Primeiro ele escuta uma explosão e ele encontra um ovo, que na verdade ele não achava que era um ovo. Ele achava que era uma pedra. Mas depois ele descobriu que era um ovo. Mas eu vou explicar pra vocês por quê. Bom, quando teve essa explosão, ele pensava que era uma pedra que tinha caído do céu, ou sei lá, apareceu ali do nada. E ele pegou essa pedra preciosa pra vender, porque como ele era um camponês, ele morava com o tio, com o primo, ele não tinha muito dinheiro. E aí ele pegou e foi vender essa pedra no mercadinho que ele sempre ia na cidade dele. Só que eles não compraram, porque diziam que isso não era uma pedra. E que não valia nada, porque eles nunca conheceram uma pedra desse jeito, azul, brilhante, polida e tudo mais. Descreve a pedra melhor no livro. E aí o Eragon vai pra casa todo cabisbaixo e não vendeu a pedra, ficou com a pedra no quarto dele. Do nada, ele começa a escutar, ele dorme e no dia seguinte ele acorda com umas batidas, como se alguém estivesse batendo em alguma coisa. E ele acorda e começa a analisar essa pedra. Quando ele vê um dragão, quebra a casca do ovo, que não era uma pedra, e nasce, surge assim na frente dele. Ele, como não sabia o que era aquela criatura, ele fica morrendo de medo. Só que depois de um tempo, ele vai tentando se aproximar um pouquinho do dragãozinho filhote, até que ele encosta no dragão. Quando ele encosta, a mão dele queima com um símbolo que eles descrevem no livro como um círculo e uma bolinha dentro, que significava alguma coisa, mas que ele não sabia. Passando um tempo, ele já conhece um velho que mora na mesma cidade que ele, que era o Bronn. E esse velho conta pra ele sobre a lenda dos Cavaleiros de Dragões. E aí, tudo muda na vida do Eragon. Ele tem 16 anos, ou 15, se eu não me engano. Ele tem um primo, o primo dele é mais velho que ele. E aí ele tem que ser o cavaleiro de dragão, porque o dragão escolhe o seu cavaleiro. Então ele vai ter que ser o cavaleiro. Com isso, muitos mistérios vão se desvendando, muitas histórias vão sendo contadas. O Bronn é tipo o mentor do Eragon. Então tudo que o Bronn sabe, porque ele já foi uma coisa muito importante no passado, que tem a ver com a história do Eragon. E aí ele acaba descobrindo
tudo isso, todo esse mistério que ele precisava saber. Então, o Bron, ele começa a ensinar o Eragon várias coisas sobre essa lenda dos Cavaleiros de Dragões. E aí o Eragon começa a aprender a lutar com uma espada lendária que o Bron dá de presente pra ele. Eles têm que sair dessa cidade onde ele está, e ele tem que ir pra outro lugar pra encontrar outros Cavaleiros de Dragões e outras pessoas muito importantes que vão ajudar ele nessa jornada. Ele é contra o Império, contra Galahad, que é o rei, porque ele é muito malvado. E ele tinha 3 ovos, se eu não me engano, porque já faz um tempo que eu li esse livro, mas se eu não me engano ele tinha 3 ovos, e um deles foi o que eclodiu com o Eragon, e tinha mais 2 que ainda não tinham eclodido. E esse rei precisava que esses dragões escolhessem seus cavaleiros para ter esses cavaleiros do lado dele, porque tinha outros seres místicos como anões, fadas, duendes, essas coisas assim, que eram contra o governo dele, o governo, né, o mandato, essas coisas, o império dele. E aí ele precisava de aliados. Com isso, todos os cavaleiros de dragões tinham que ser aliados a ele. Porém, Eragon não era aliado dele, foi para outro lado da história, e aí vai surgindo um monte de coisa, né? A gente vai descobrindo várias outras coisas bem legais, muitas histórias diferentes. O Bron vai ensinando muito o Eragon, eles lutam, e aí ele aprende magia, telepatia, essas coisas assim, aprende a se conectar e conversar com a Saphira, que é o dragão, acabei esquecendo de falar, mas o nome dela é Saphira, e aí eles conversam por mente, né, por telepatia. E a Saphira, é muito legal essa relação que eles têm, porque se o Eragon morrer, a Saphira morre. Agora, se a Saphira morrer, o Eragon não morre, ele continua vivo, continua sendo um cavaleiro, mas não de dragão. Ele fica como se tivesse aposentado, entendeu? E é muito legal. São 4 livros nessa série, eu só li os 2 primeiros, tenho que ler ainda os 2 últimos, mas é uma história muito envolvente. Por mais que as letras sejam pequenas e parece que a leitura não flui com tanta rapidez, é muito legal, é muito interessante. Você lê assim o livro, parece que você realmente está em outro mundo, é uma coisa incrível. Você viaja assim de uma forma muito diferente. Acho que é o livro que mais me fez viajar foi esse. Porque ele cria tudo, não é apenas nome, personagem e lugar. Ele cria um mundo diferente, uma regra diferente, é um estilo diferente, sabe? Como é fantasia esse gênero de livro, é uma coisa fantástica. Você não acredita que o escritor com 15 anos teve capacidade de pensar e imaginar tanta coisa diferente, tanta história assim, sabe? É muito interessante mesmo. Então é mais ou menos isso, fala sobre dragões, sobre esse mundo diferente de anões, duendes, fadas e elfos, essas coisas. Então é mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei para me ajudar na divulgação. Você é de Alicia e Cadelinha Pedigree, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram também, cliquem em gostei. Deixem aqui nos comentários as próximas resenhas que eu venho aqui fazer para vocês. Então é isso, não se esqueçam de se inscrever aqui para receber os novos vídeos e as atualizações que virão por aí. Super beijo e até o próximo!